Ei, amigo e amiga! Estamos aqui novamente para o segundo ExpoCast, o podcast da Expo Peças, o podcast que vai trazer para você informações, vai trazer também para você novidades, tecnologia e muita história boa do nosso segmento. E hoje estou aqui com o Ernesto, com a Paula e com o Vitor Hugo. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que são da reparação automotiva, eles têm oficina e também em comum eles têm porque são ganhadores de prêmios sorteados na Expo Peças. O Vitor Hugo ganhou uma moto. Foi em que ano, Vitor Hugo? Foi, eu acho, na segunda edição da Expo Peças. Na segunda edição. Eu não vou me recordar o ano, já tem um pouquinho de tempo. Na segunda edição. E o Ernesto e a Paula ganharam o elevador automotivo SATA esse ano na Expo Peças. E esse podcast feito para você, trazendo muita informação e novidade, porque na Expo Peças, conhecimento é poder, e hoje você vai conhecer essas histórias, o porquê eles ganharam, como eles fizeram para ganhar. Nós vamos falar aqui também sobre o dia a dia de oficina, com a história deles, para poder também te incentivar, para poder trazer para você aqui a vida real do que é passado dia a dia dentro de oficina, para você que quer abrir uma oficina, para você se interagir e também se inspirar com a vida deles, com essas histórias, porque são histórias inspiradoras para trazer para você o próximo passo do seu objetivo no segmento automotivo. E a Expo Peças existe para isso, para fomentar e conectar todo o mercado e toda a cadeia do segmento automotivo. Ernesto, bem-vindo. Bem-vindo, Paula. Bem-vindo, Vitor Hugo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Para nós é uma honra recebê-los aqui, porque de coração a gente fica muito feliz em saber que nós temos nesses anos de Expo Peças agora, né? Vamos completar a 7ª edição da Expo Peças nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia. Para nós é muito orgulho ter participado da vida de vocês efetivamente, trazido felicidade e poder também trazer conhecimento, que é o nosso intuito na Expo Peças. Ernesto, quero pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história e depois quero que a Paula também, nós vamos contar para você aí, amigo, como que aconteceu aí para eles chegarem a ser os ganhadores desse elevador, e vamos também falar de tudo que acontece dentro de oficina também, das experiências. Ernesto, fica à vontade. Obrigado. Sou o Ernesto, tenho 40 anos, estou na área automotiva já há 22 para 23 anos, me formei com 14 anos no Senai. Entrei, aliás, com 14, formei com 18 anos. E aí já entrei no mercado e de lá para cá a gente vem ganhando rodagem, ganhando experiência, passando as dificuldades da profissão, mas foi uma coisa que desde pequeno eu já tinha essa tendência de gostar a mexer com carro, de gostar da parte automotiva. Então a gente vem devagarzinho buscando esse conhecimento. Formei em técnico agora, no último ano, em 2021, na área técnica automotiva mesmo. E há 1 ano e 9 meses atrás a gente teve o grande start aí a aventura, né? Pode-se dizer assim, mas que é muito gratificante para a gente de montar o nosso negócio, de montar a nossa oficina. Poxa, muito bacana. Paula, e você, Paula? Como que você veio aí através do Ernesto, foi? Bom, então, através do Ernesto, né, que eu conheci a Expo Peças, a gente fez a inscrição e foi lá participar da feira, os 2 dias, no nosso primeiro ano de participação da Expo Peças. A gente saiu de lá com o prêmio final, né? Foi bom demais, a gente ficou muito feliz, muito grato. E eu até falei pro Ernesto, né, que a gente, mesmo que a gente não tivesse ganhado o prêmio, né, que foi o elevador lá no sorteio, a gente ganhou muito além do elevador. A gente ganhou conhecimento, a gente fez network, conseguiu, através da Expo Peças, foram abertas várias portas pra gente.
Lá na feira, só de lembrar eu já começo a ficar emocionada. Lá na feira, a gente conheceu o gestor do Senai, né? O coordenador de curso do Senai, porque o Ernesto fez o curso lá, então ele já conhecia algumas pessoas, mas não tinha aquele conhecimento. E lá ele encontrou o tutor do curso dele, e ele apresentou ele para ele lá, e fizeram os contatos e tudo. Passou um mês, né, mais ou menos. Ele foi convidado para ir ministrar aula no Senai. E outras coisas também, né? As palestras foi muito bom, né? A gente adquiriu muito conhecimento nas palestras. E como a gente participou dos 2 dias, a gente aproveitou bastante. Poxa, foi muito bom. Muito bom. E você, Vitor Hugo? Boa noite. Você é presente, por favor, fala um pouco da sua história. Boa noite. Primeiramente, obrigado, viu, Paulo, estar aqui com vocês. Prazer conhecer vocês também. Prazer, somos gratos, amigo. Meu nome é Vitor Hugo, sou reparador automotivo e minha história com a mecânica em si é um pouquinho, como eu posso dizer, nunca que eu não tinha esse pensamento, não imaginava hora nenhuma que você ia ser mecânico. Trabalhar juntamente aí na reparação automotiva. Dando só uma resumida aqui, uma pincelada. Quando terminei o ensino médio, eu fui tentar fazer faculdade de zootecnia. Totalmente outro ramo. Fiz 6 meses de zootecnia, falei, não é isso que eu quero, não. E meus pais são comerciantes, né? Família toda comerciantes. Eu também olhava aquilo ali e falei, cara, meu pai já perdeu os cabelos tudinho. Eu quero ver se eu mantenho o cabelo aí pelo menos até os 40 anos, acho que tá bom. Não quero mexer com comércio no ramo de supermercado também. E de lá para cá, fui apresentado na escolinha de aviação. Olha só para você ver. Caramba, hein? E gostei bastante daquilo ali e comecei a fazer o curso para ser piloto. Era uma área que eu falei, não, isso aqui vai ser a minha área. Só que quando foi fazer o exame médico, né, uma bateria de exames ali para tirar o brevet, eu descobri que do lado direito tinha perdido 30% da audição. Caramba! Aí um do pessoal lá falou, às vezes você vai conseguir aí ser um piloto privado, mas para ser um piloto comercial vai dar um pouquinho de trabalho. E se a tendência dessa audição se for ir aumentando, né, a perca, você às vezes não vai ter mercado. Eu falei, ixi, não vou fazer esse investimento então não. Aí dei um pé atrás e tal, e já estava pensando voltar lá para a cidade do meu pai e trabalhar com ele no comércio, né? Vai ser o jeito. A vida vai ser essa mesmo. Até que um dia, lá na empresa que eu trabalho hoje, que é a Bessa Suspensão, a gente sempre foi muito amigo ali, e um dia tô lá na porta, fui lá visitar, e a minha atual patroa, pegou e estava justamente reclamando sobre o tanto que está escasso o mercado. E aí já tava para voltar lá para Iporá, né, onde meu pai mora hoje, para trabalhar com comércio lá. E num dia, andando pela cidade lá, fui visitar esse pessoal lá que tem uma oficina, e a proprietária lá reclamando bastante do atual cenário do mercado, questão de funcionários, né? E eu acho que é o sofrimento de muitos hoje até hoje. Ainda continua, né? Da tal da mão de obra. Ainda é, né? E aí eu peguei e ainda falei para ela, falei assim, eu acho, do meu ponto de vista, quem sou eu para pontuar alguma coisa? Mas acho que você tem que arrumar alguém no mercado que não conheça de mecânica e que você ensine do seu jeito de trabalhar e para você não pegar alguém que já venha com os vícios de outro local, né, e tal. Aí ela olhou para mim e falou, Vitor, você. Eu falei, não. Ela falou assim, mas você não acabou de falar que tem que ser alguém que não sabe de nada de mecânica, eu que vou moldar? Você está procurando emprego, né? Então, o que você acha de fazer um teste aqui? Na hora eu falei assim, cara, vamos lá, é mais um desafio, né? Já tô vindo de tantos desafios aí, quem sabe é aqui, né? E aí a gente pegou e conversou e falou assim, vamos ficar acordado assim, a amizade é lá do portão para fora, aqui a gente vai seguir esse patrão e funcionário, e a gente vai trabalhar sempre com muita transparência.
Se você achar que tá bom para você, quer que você fale, ó, gostei, quero firmar. Se você achar que não é para você, eu quero que você chegue do mesmo jeito e me fala. Do mesmo jeito eu vou agir com você. E nessa aí de gostar e não gostar, tô indo pro 8º ano. Então gostou, deu certo. Deu certo, né? E foi assim que eu entrei no ramo da reparação automotiva e a cada dia fui apaixonando cada vez mais, falando, isso aqui que eu quero para mim. Pegou amor. Como se diz, pegou ferrugem no sangue aí, né? Graxa. A graxa entrou graxa na unha, já era. E coincidentemente, Paulo, no primeiro ano que eu tava lá, aí você já fica doido para ir atrás de curso, né? Você chega assim e você pode, sem conhecer, com sede, sem conhecer nada, né? Querendo aprender. E aí foi quando eu tive presente na 2ª edição da Expopeça. Caramba, hein? Justo na 2ª edição a gente já ganhou, já saiu de lá com um prêmio, uma moto 0 km. E era a sua primeira vez também que você estava indo, ou você já tinha? Minha primeira vez na Expopeça. Aí pra você ver. Caramba, hein? E aí, Vitor, o que você fez com essa moto? Você tá andando nela até hoje? Já? Não, eu já transformei ela em ferramenta já. Eu fiquei com ela um bom tempo, até usava ela para ir pro trabalho e tal. E aí teve uma época que recebi a oportunidade de vender ela e transformar ela em ferramenta. Eu falei, não, acho que eu tô precisando mais de ferramenta do que de uma moto. E aí a gente fez isso. Eu não sei se foi o Vitor Hugo, Ernesto, mas teve um rapaz que ganhou a moto uma vez, que ele tava casando, né? E aí ele ganhou a moto, e aí passou um tempo, eu encontrei com ele, e aí casou, tá? Ele falou, não, depois que eu fiquei motorizado, eu terminei com a noite. Foi outra Ai, gente! Falou, não deu certo e tal. Eu falei, rapaz, você começou a queimar gasolina aí, aí na moto, já era. aí já foi. A moto deixou mais bonita. Deixou. E você, Vitor Hugo, aí você já estava casado na época ou não? Já? Não tinha casado ainda, mas estava com a minha esposa, já estava namorando com ela. Ela segurou, foi diferente, hein? Foi diferente. Ela assim, eu tô vendo que ele é um rapaz de sorte, né? É com esse que eu vou formar. Vou amarrar ele Duas aqui. sortes, né? De estar comigo, ela pensou, né? Ainda ganha uma moto. Com certeza, a primeira foi essa, né? Ele já tem a sorte de estar comigo. E eu tô vendo que ele é um rapaz que vai em busca de conhecimento, vai em busca de estudo. E a primeira vez já ganha uma moto, vou ter que amarrar ele. Tá dando certo. Muito bacana. Ô, Ernesto, e quanto tempo você já abriu a oficina? Nós estamos com 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Em março, agora a gente faz 2 anos. E o elevador, que diferença que fez lá para você? Mas o céu já mudou muito, né? Que a gente tinha só um elevador. E como esse, ele tem a capacidade de poder levantar caminhonete, 4.000 quilos, então, assim, desses dias que a gente já instalou para cá, a gente já fez ele... Pegou serviço. Já pegou serviço, graças a Deus. Teve um amigo nosso que falou assim, o pessoal não ofereceu para você vender, não, elevador, antes mesmo de entregar. Aí a gente pensou, não, mas não é o que a gente quer, porque diante de toda a dificuldade, quando a gente foi na feira, diante de tudo que a gente vinha passando, já a gente não conseguiu comprar um elevador desde quando a gente abriu, comprar um segundo elevador. Então, assim, se a gente vendesse esse, não ia dar para comprar outro. Falar assim, eu vou ficar com dinheiro. Dinheiro rapidinho a gente gasta e quando pensa que não dá para fazer nada. Isso é então ele falou, não, se a gente ganhou, foi porque foi graça de Deus pra gente, então a gente vai fazer graça a gente não vende. A gente vai fazer ele render, porque a praticidade de ter é aquele negócio. A gente tinha só um, a gente se virava quando não tinha o outro, mas agora que a gente se vira muito melhor, né? Bem mais fácil. E esse é o nosso intuito, Ernesto, a gente premiar e fazer questão que a pessoa leve. Porque para mudar realmente a vida. Porque o dinheiro, como você falou, o dinheiro às vezes ele é muito... você pode usar em várias coisas, né? E de repente você não consegue ver. E todo dia que você chega na sua oficina, tá lá o elevador, tá lá, né? As ferramentas que você trocou na moto e tal. Então você consegue... Ali é um gerador de renda, né? Isso. E mais do que isso, é uma coisa que a gente já tinha conversado. Além da questão da renda, tem a questão do ânimo também que muda.
porque querendo ou não, você vê uma possibilidade melhor ainda de poder atender, melhor ainda de poder crescer dentro do seu negócio, porque a gente não está com a intenção de ficar milionário, mas a gente está com a intenção de fazer o negócio da gente prosperar. A gente faz o que gosta, gosta do que faz, então, assim, a gente quer que o negócio vai seguindo. O pessoal fica assim, e aí, como é que tá? Como é que foi esse mês? Tá muito bom e não sei o quê. Eu falo, cara, a gente tá caminhando. A gente não tem um ponto de chegada, falar assim, eu vou chegar. Não, a gente tá caminhando e nessa caminhada ela demora um pouquinho mesmo, mas com a sorte dessa. Eu sortou 2 vezes, ó. Foi o contrário, né? Porque, na verdade, quem ganhou foi a Paula, né? Foi eu. Sorteada foi a Paula. Você também estava inscrito, né? Tava inscrito. Mas, então, assim, quando você já tem a sorte e ainda tem essa possibilidade de poder fazer seu negócio crescer mais ainda, sem dúvida. Expo Peças vai fazer parte, já faz parte da nossa história e vai fazer mais ainda. Amém. Sem dúvidas. E nós vamos estar juntos aí dia 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia, para mais um Expo Peças, um lugar mais amplo, mais indústrias, mais networking. Além de ganhar esses prêmios, Vitor Hugo, o network que você fez na Expo Peças, que foi o intuito de buscar conhecimento, se aproximar, e foi em 2016. 2016, né? De você que veio acompanhando a evolução da Expo Peças, você foi em todas, né? Só não fui na primeira. Só na primeira, né? Na primeira que não. Foi. De lá para cá você foi vindo em todas, né? É o que a Paula falou no comecinho ali. O prêmio, perto de tudo que você ganha ali dentro da Expo Peças, ele passa a ser até irrisório. Irrisório. Né? Porque conhecimento, network, a troca ali é muito grande. Isso é coisa que você leva para a vida toda. O prêmio mesmo ali, você pode vender um dia um elevador, igual eu vendi a moto, e ele vai ser desfeito. Agora, o que você leva de conhecimento ali é coisa que você vai levar para a vida toda. Ninguém te tira isso, né? Então, eu me recordo bastante dessa segunda edição da Expo Peças, e eu tava sem, tipo assim, um mecânico bebê ainda, né? Sem conhecimento total, então tudo que tinha ali eu tava tentando absorver o máximo que era para me levar para o meu dia a dia. E eu me recordo de uma dica que hoje até parece ser boba, né? Mas é um negócio que eu levei para a vida toda. Que eu me recordo que era alguma empresa de parte de freios que trabalhava com pastilhas e tinha, se eu não me engano, era um rapaz dessa empresa estava dando uma palestra no dia e aí ele orientou sobre a questão de ruídos de pastilha, essas coisas, que o ideal ali era fazer uma lubrificação, nunca esqueci, com bisulfeto de molibdeno. Rapaz, para lembrar o nome comprido desse aí, entrou na mente mesmo, né? A famosa graxa de homocinética. E depois daqui, nunca mais tive problema com ruído de freio. Então, tipo assim, uma coisa que eu aprendi lá na palestra da Expo Peças e tô levando pra minha vida toda. É importante. Então, essas coisas que a gente às vezes acha que é até pequena, né? Mas perto do prêmio elas se tornam gigantes, que é coisa que você leva pra vida toda. Isso é verdade. E nos anos seguintes, Vitor Hugo, você também participou de palestras, foi buscando palestras, conectando lá também, e teve mais... nessa caminhada sua da Expo Peças, para que você possa aqui falar com a Paula, né, que da agora para frente acredito que não vai perder mais a Expo Peças. Nossa, não. Você, dos outros anos, nessa evolução, o que você vem sentindo de evolução nos anos? Eu acho que eu vim crescendo juntamente com a Expo Peças, né? Cada ano aí, vocês que chegaram agora viu o tamanho que foi a feira, né? Para quem acompanhou desde da segunda edição, que era pequenininho ali, né, mas já com bastante conteúdo de qualidade, hoje a Expo Peças está tomando um tamanho gigantesco. Sou até suspeito em falar que hoje a gente não perde para as outras feiras que tem aí nos outros cantos do país. E Goiás, a região centro-oeste, pelo menos desde que eu venho, desde as minhas primeiras caminhadas aí como reparador, eu sempre vi a gente muito carente de um evento
do tamanho da Expopes. E a Expopes vem aí, a cada ano que passa, nos surpreendendo cada vez mais, né? Tanto com conhecimento, com palestras, com pessoas de qualidade, para dar informação qualificada, que às vezes eu acho que falta muito, a gente é muito carente, né, de informação. E esse network aqui, da gente estar com pessoas do mesmo segmento, trocando ideia, é uma coisa que só estando na Expopes para saber. Só sentindo lá, né? Gerando conexões. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês bombástica aqui. Aproveitando que eu estou com duas autoridades, o Ernesto, que sei que sabe muito, Vitor Hugo também vai para São Paulo, participa de eventos, já nessa caminhada de busca de conhecimento aí, eu tenho seguido ele nas redes sociais aí, que eu faço questão de ver o desenvolvimento dele. Uma pergunta bombástica para vocês. Vocês acreditam no final do segmento automotivo na questão de reparação por causa da tecnologia? Por exemplo, a gente está vendo aí carro elétrico, a gente está vendo aí alguns sensores, né? Vendo que, por exemplo, eu tive um carro que ficou parado, o ar-condicionado parou de funcionar e foi só lá e passar um aparelho, ele descobriu que ele tinha ficado parado, entrou em descanso. Vocês acreditam que o mercado de reparação vai acabar por causa da tecnologia? Não, eu não acredito. Pelo contrário, né? Ele vai crescer ainda mais. E, assim, ele vai crescer, como tem crescido nos últimos anos, a gente que acompanhou, no meu caso, viu lá as dificuldades que tinha para fazer a reparação num carburador, que tinha a simplicidade, né, de um sistema elétrico e tal, e hoje nada passa se não for pelo elétrico, pelo eletrônico, né? Uhum. Eu acho que a tendência do mercado de reparação é continuar cada vez mais tendo essa necessidade, mas o principal é a classe estar capacitada. Eu acho que cada vez mais os mecânicos procurarem esse desenvolvimento, a gente brinca, assim, tem outros mecânicos aí famosos em redes sociais que falam da questão de subir a régua, né? Uhum. E quando a gente fala em subir a régua, não é porque você vai cobrar mais caro dentro da sua oficina, mas o que você quer fazer é trazer uma experiência melhor para o seu cliente, se capacitar também para poder atender. Eu acho que quanto mais vai exigir a tecnologia, quanto mais está acontecendo, para o reparador que buscar, que correr atrás, igual a gente estava falando da questão de curso e tal, é difícil, custo muito alto, mas quem se manter nesse padrão vai ter sim um mercado cada vez maior na reparação. Eu acho que o mercado ele vai acabar para quem não for atrás de conhecimento. Aí sim ele vai acabar. Mas para quem está indo atrás, em busca de novidades, do que o mercado hoje em si tá oferecendo, esse sim, pelo contrário, vai ter muita oferta e o pessoal sempre procurando ele, né? Porque o que eu percebo é que dá medo, não tem como não assustar, porque a tecnologia hoje ela é muito grande, muito rápida, cada dia que passa tá chegando, rápida, né? Tá chegando um carro diferente na sua porta, com novidades, e a gente tem que ir atrás de qualificação para atender essa demanda. Então, quem for se ficar acomodado, infelizmente não vai dar conta de atender e o mercado para ele vai se fechar. E aquele que era um cliente do outro, que fechou as portas, vai estar chegando em você que está indo atrás de qualificação. É o mesmo quem ficou de olho no carburador? Exatamente. É porque, assim, de certa forma, a frota no Brasil, ela vamos dizer assim, o carro sobrevive muitos anos, né? Mas chega um momento que a tecnologia está batendo na porta do cara e se ele chega lá e ele não tem um scanner para poder fazer um diagnóstico, ele já vai perder aquele serviço, ele já vai perder cliente. Então, daí um pouco, cada vez mais raro um carro que você não precisa de ter um aparelho para fazer um diagnóstico. Então, o cara que não estiver acompanhando, porque não é só ter o aparelho, o cara tem que saber usar. Tem que salientar isso, né? Porque a gente vê muito, às vezes o cliente chega lá, queria só passar o aparelho para você descobrir o que é isso aí. Parece clichê, né? Mas acontece em todo lugar desse jeito. Né? E
quem dera tivesse um aparelho desse, né? Jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro. Mas é porque, assim, ó, durante muito tempo, as oficinas que tinham, e aí, assim, era um sistema um pouco mais simples, talvez, aí chegava lá, tava com a luzinha acesa, um probleminha, não, apaga aí. Tá, o cara apagava, não, ficou bom. Fulano fez e ficou bom. Hoje em dia não é assim mais, não aceita mais. E, assim, você desprende tempo, curso, equipamento, tudo caro, e aí o cara chega, passa a parede aí. Aí quando você fala o valor, o cara, não, que é isso, rapaz? Não, eu vou ali no fulano ali, pode deixar. Mas a realidade é essa, porque quanto mais se buscar, o cara vai ter que estar subindo o nível também no conhecimento. E essa busca pelo conhecimento, né, ela vem enraigada na Expo Peças, porque nós, em 2019, nós tivemos a nossa 5ª edição, infelizmente veio a pandemia, mas na Expo Peça, desde 2019, nós tivemos uma busca muito grande. A gente sempre levou muito conhecimento. O Vitor Hugo já veio, né, por causa do conhecimento, vocês também. Mas sempre, mais de 51% dos participantes participam de alguma palestra, ou participam de algum workshop, ou participam de alguma live, ou participam de algo que a Expo Peças leva. Então, eu tenho visto também uma mudança, porque antigamente a gente fazia palestras, né? Porque desde sempre, desde quando eu comecei na reparação automotiva, eu comecei com 14 anos lavando peças. E não foi fácil para arrumar essa lavação de peças, porque era raro, né? Emprego estava escasso. E aí eu fui eletricista até 26 anos, depois passei para o outro lado, fui ser representante. Mas sempre a gente trazendo, eu tenho visto que o mecânico em si, ele não buscava conhecimento também, por mais que as fábricas mostrem, por mais que eu tenho visto distribuidores, autopeças trabalhando em prol de fazer palestras para levar o pessoal e muitas vezes não dá aquele público. Mas ultimamente eu tenho visto algo diferente, alguns distribuidores se linkando com fábricas e lotando os auditórios. Principalmente o auditório, onde a gente tem aí muito carinho, que é o Senai, o auditório do Senai sempre lotado. Vocês estiveram lá na última agora, né? Foi. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê que o mercado vai se fechar e tal, mas é um mercado muito promissor. A manutenção automotiva em todas as ramificações dela, seja na parte de funilaria, seja elétrica, se a gente dividir ela é sempre muito promissora. Então, o cara às vezes entra no comércio, no mercado da reparação em uma linha e fala assim, rapaz, isso aqui é bom, eu vou procurar saber mais. Opa, esse aqui também eu ouvi falar que tá assim e tal. É claro que as pedras nos caminhos, ninguém vai ficar falando que é assim, que tem as dificuldades, mas é promissor. O mercado é promissor. Então, acho que isso é importante do cara estar se mexendo, estar se movendo para buscar o conhecimento. Porque se não for desse jeito, é promissor, mas aí um pouco o cara fica fora do mercado. Também vejo bastante essa mudança que você falou, Paulo. Eu acho que antigamente, olha que falava só vai ter uma palestra em tal lugar. A primeira coisa que o cara perguntava é se tinha brinde. Vai ter brinde, vai ter um salgadinho, vai ter um coffee time lá, alguma coisa do tipo. E hoje a gente vê essa mudança porque é gratificante também você chegar no seu dia a dia, chegar um carro que tem uma certa particularidade. O cara às vezes já rodou em 1 ou 2 oficinas e aí você consegue diagnosticar ali graças a uma ida numa palestra, porque você foi atrás de conhecimento. Às vezes você estava lá na Expo Peça, foi no stand de tal pessoa que você manteve tal marca manteve contato e aí você consegue, às vezes tá tendo dificuldade ali, mas opa, tem um contato daquele rapaz que eu conheci lá. Você dá uma ligada, o cara, não, assim. Então isso é muito gratificante. É verdade. Eu tenho visto bastante isso, como eu falei para vocês, mas um detalhe também é que a Expo Peça ela consegue fazer isso. Ela é o elo de ligação de toda a cadeia da reparação automotiva, linkando ali distribuidor, as fábricas, autopeças, o reparador ali, tudo num lugar só. Ali trocando ideias, conversando, falando, trocando informação, que é muito importante isso, né? Porque tem fábrica que
ela tem muita informação, que tem muita tecnologia, mas, às vezes, a forma de passar fica travada no meio do caminho. Então, na Expo Peças é bom porque vocês têm essa oportunidade, né, Vitor Hugo? Exatamente. Cara, vou falar que a gente vai ficar o dia inteiro, assim, lembrando de histórias, né? De quantas histórias, às vezes, chegou um determinado tipo de empecilho lá, que às vezes você nem pensava como resolver, e aí, graças a um contato que você fez com alguém que você conheceu no ramo ali, o cara te dá uma orientação, consegue te falar qual fornecedor, qual peça que é melhor, por onde você seguir, porque, é o que você falou, o mercado está tão grande, tanta tecnologia, que você sozinho, infelizmente, você não vai conseguir resolver tudo, né? Você precisa de ajuda. Isso é verdade. É verdade. E o pessoal fala, você não precisa saber fazer, você precisa ter o contato, quem sabe. Quem sabe. É um meme. E assim, ó, e é uma coisa que é o que eu às vezes converso, brinco com outros amigos, porque assim, você não vê um médico falando mal de outro médico, você entendeu? Mas você vê mecânico falando mal de outro mecânico. Então assim, se a classe começar a enxergar isso como uma visão também de ética, daí um pouco, se há mais tempo fosse assim, os médicos e os mecânicos, você não ia saber quem estava passando na rua, se era médico ou se era mecânico, Isso é porque verdade. ia estar num padrão de vida melhor. Por quê? Quando a gente fala isso da troca de ideia, antigamente você falava assim, fulano sabe, trabalha nessa área, não sei o quê, né, mas aquele cara é assim, aquele cara é assado, eu não vou lá. Então, assim, hoje em dia, se eu tiver dificuldade, tem um amigo meu que tem mais experiência e tal, trabalhou com marca específica, pega o telefone, liga, bom, não, tal. O cara precisa de alguma coisa, a porta está aberta o tempo inteiro. Eu acho que essa conexão também tem que existir. A feira em si, ela também é boa, porque ao mesmo tempo você está ali, você tem vários reparadores, uma hora ou outra você para de um lado um cara num stand ali, e aí você tá a mesma dificuldade que o cara tem, é a que você tem, e então assim, essa questão de todo mundo enxergar que existe a dificuldade, que ninguém sabe tudo, vai fazer com que a classe evolua. E sem dúvida, você tem um lugar onde você tem stand de informação para adquirir praticamente de graça, porque você só tem que ir. Então, uma coisa muito importante. É importante que as pessoas entendam isso, porque quando a gente fala, Expo Peças, não sei o quê, as pessoas têm que começar a entender o valor que você tem ali dentro. Igual a Paula falou desde o início, tudo aquilo que a gente ganhou, que você espera ganhar lá, vai ficar muito pequeno quando você começa a enxergar os pequenos detalhes. Vai conhecer gente importante, vai conhecer gente do cenário nacional, então vai poder tirar uma foto, dar uma tietada ali. Eu tietei logo o escopinho de cara, na hora que eu vi ele, falei, opa, peraí, eu não vou perder essa oportunidade. Então você vê os caras ali ao vivo falando e todo aquele conhecimento, né? É inspirador, é inspirador. Chega você falar assim, pô, eu também preciso estudar mais, cara, eu preciso estar mais por dentro. Tô colado aqui, né? E é muito bacana isso, né? Porque a gente tem aí grandes parceiros lá conosco, né? Se for falar aqui, como o Vitor Hugo falou, se a gente for falar de tantos nomes que são palestrantes incríveis que vão na Expo Peças, né? Eu me lembro de um fato uma vez, o Dr. Carro veio a primeira vez, e ele veio de longe, né? Sim, eu vi, conheci, né? Falei, poxa, eu vou lá tirar uma foto com ele, que eu também sou fã, né? E tanto dele, do Escopino, Carlos Fortes, entre outros aqui, não vou falar nome, senão vai puxar minha orelha que eu vou esquecer o nome. Esquecer alguém, vai ficar. Mas aí, eu vi ele de longe, e eu fui tentar me aproximar dele, não consegui. O pessoal pedindo para tirar foto com ele. Quando chegou em mim assim, eu dei uma perdida nele depois que eu fui encontrar com ele. Não tinha conhecido ele, muito simples, né? E são pessoas que a gente, como você falou, pessoas do cenário aí nacional, que são pessoas de um coração enorme, pessoas humildes. Você chega para tirar uma foto, vai trocar uma ideia, eles te dão uma atenção. Então, na Expo Peças, a gente consegue trazer essas pessoas, trazer essa conexão para estar conosco. Eu quero dar uma pausinha aqui nesse assunto para entrar em outro assunto também, como eu falei para vocês do carro aí, né, da tecnologia. Uma coisa que é interessante que eu tenho visto um mover aí das instituições, você falou de unificar.
Por exemplo, nós temos aí o Senai, que é parceiro da ExpoPass, o Sebrae, que é parceiro da ExpoPass, Sindirepa, que é um super parceiro da ExpoPass também. Eu tenho visto o trabalho que essas instituições têm para poder unificar a classe, Ernesto e Vitor Hugo. E assim, eles trabalham muito. Até o Sindirepa, que é o nosso sindicato, né, dos reparadores, ele tem uma dificuldade de trazer as pessoas para dentro, de abrir essa mente. E como você falou, se o nosso amigo reparador abrir a mente para se conectar, se unir, a união faz a força mesmo, né? Porque tudo que une o ser humano é bom para nós, tudo que não nos une é ruim para nós, né? E na sua visão, mão de obra, por exemplo, preço de mão de obra, às vezes você vai num lugar é 100, você vai num lugar é 80, no outro é 200, no outro é 30. E aí você sabe que a dor vem do bolso, né? É a parte mais sensível. Você acha que através dessas instituições dá para poder fazer um trabalho temporário, cobrar por hora ali? Porque nós temos as concessionárias hoje que você chega lá é por hora, né? Esse serviço fica tantas horas, X reais. Vocês acham que nós vamos chegar nesse ponto também? Eu acho que é importante começar a pensar desse jeito. Eu já tenho pensado assim há algum tempo, não só pela nossa experiência dentro do nosso negócio, mas na questão, porque assim, ó, quando você fala de Senai, eu desde pequeno formei lá dentro e depois agora de novo, e aí eu tive essa oportunidade de poder ministrar a aula. Então, quando você vai vendo o tamanho disso tudo, porque você vai falar, não, eu estava ministrando aula no Senai, cara, bacana, legal. Só que quando você chega lá, você vê a estrutura, você vê o que você passou, porque você foi aluno, então você viu o que você aprendeu e daí você vai passar adiante. Então, assim, a complexidade que e o custo, tudo isso que a gente fala, né? O objetivo, você ter um conhecimento e você buscar esse conhecimento, o objetivo seu é ter uma condição de vida melhor através do seu trabalho. A partir do momento que você começa a enxergar a sua mão de obra com hora, o valor muda, porque aí você sabe quanto que você precisa, né? Você tem toda a sua despesa e quanto que você vai precisar gerar ali de receita. Quando você começa a enxergar dentro da hora, você ajusta melhor seu agendamento, você consegue encaixar melhor seu serviço de agendamento e você consegue, vamos supor, um serviço simples. É só trocar uma pastilha. Daí a técnica lá de usar uma graxa, hoje em dia já tem graxa até mais específica para um freio, que é caro. Então, assim, é só trocar pastilha. O cara pensa que é só isso. Mas dentro daquele serviço, você tem uma análise técnica que você vai fazer do disco, você vai fazer do freio, você vai fazer do fluido, às vezes, do freio, para ver se realmente é só pastilha o problema do cara. Né? Então, assim, tudo isso aí, é só fazer isso. Só que quando você expande isso aí, você coloca num diagrama grande, você expande, você pode gastar ali meia hora, porque você tem muita prática. Mas, por exemplo, quando eu fui levar um carro, só dando um parênteses aqui, Ernesto, fui levar meu carro para trocar a pastilha, porque parece ser uma coisa tão simples, né? E levei meu carro para trocar uma época, aí para trás, para trocar a pastilha, eu não levei num lugar, fiz desse jeito. Então, eu como consumidor também não estou muito legal, não. Levei no lugar 120. Aí achei eu por 50. Aí eu falei, é muito simples, sobe aqui e tal. O cara trocou, beleza. Fui embora com a luzinha acendendo. Uma luzinha lá acendendo, não me lembro qual agora. Acendendo. E ficou acendendo. Aí encontrei um amigo meu. Ele falou, traz esse carro seu aqui. Foi lá, não sei o que ele pôs um aparelho lá, a luzinha apagou. Então, quer dizer... É justamente isso. Simples, é muito simples, né? Parece, né? A princípio, porque até às vezes a gente mesmo, na hora de falar, na hora de dar essa mão de obra, às vezes você fala assim, trocar pastilha, você põe lá no papel, põe lá no orçamento do cliente. Aí o cara fala, só trocar pastilha, mas daí se você colocar assim, remoção e instalação da pastilha, lubrificação e ajuste do freio. Olha o tanto de coisa que você colocou. Já agregou valor, né, no nosso serviço. Entendeu? Então a gente está mudando a nossa visão nessa questão, porque às vezes eu coloco lá, eu sou do século passado, às vezes eu até uso papel ainda e tal, brinco, mas aí ela pega
já coloca com palavras diferentes aquela mesma questão do serviço. Então, assim... Eu vou colocar no sistema e eu fico corrigindo ele o tempo inteiro. Porque você coloca, não é que você está enchendo linguiça, mas você está colocando ali o que você faz. E aí, quando você enxerga assim, é simples, é uma pastilha, mas você fez a lubrificação dos pinos, você fez a análise do disco para saber se era uma retífica ou se era a troca do disco. Tudo isso aí é conhecimento técnico. Sim. Então, quando você coloca isso, você fala assim, pô, velho, eu gasto meia hora para fazer, mas eu vou cobrar R$50 do cara, eu vou cobrar 60, eu vou cobrar 40. Não, a minha hora precisa ser de tal valor. E assim, o cara tem que ir ajustando a cada serviço que ele for fazer. Cada serviço que uns são mais difíceis, outros menos, o cara tem que ajustar para estar assim ganhando dentro da hora. Eu acho importante. E você, Vitor Hugo, você acredita que nós vamos chegar nesse momento aí? Eu penso que o setor ainda não sabe a força que ele tem. O setor ainda não sabe o tamanho da força que ele tem. Essa questão de se unir. É aquela questão que você pontuou do médico e do mecânico. Se a gente precisa ser mais unido. Eu já vejo com bons olhos, de um tempo para cá eu vejo que a gente anda se unindo, mas ainda eu acho que a gente precisa melhorar muito. É como, vamos supor, chegou lá em Anápolis, um veículo que passou lá pela minha oficina, e às vezes eu esqueci de apertar alguma coisinha. Você vai lá, eu te ligo e falo assim, Ernesto, tem um cliente meu aí, cara, e aconteceu isso comigo, é que você pode dar uma olhadinha para mim? E você vai lá e fala, faltou isso aqui e tal. Até cobra sua mão de obra, belezinha. Mas não precisa você virar para o cara fez isso no seu carro aqui, cara, não sei o quê. A gente vê muito essa queimar o outro. E pegando a questão do preço, eu concordo que a gente pode chegar nesse nível aí de colocar por hora. Mas eu vejo uma diferença entre preço e valor. Tem coisa que tem valor. Alguns serviços que a gente faz ali é diferente. Igual você foi lá trocar a pastilha, às vezes o cara só foi lá, recolheu a pinça, meteu a outra pastilha, montou. E nessa aí, às vezes, o cara, em vez de soltar ali para fazer a sangria, ele foi lá e danificou o ABS. E às vezes não foi por maldade, foi por falta de conhecimento. Então, eu acho sim que dá para a gente chegar lá nessa questão de unificar, né? Só que tem serviços e tem serviço. Tem aquela pessoa que vai dar um capricho maior, vai tirar a pinça, vai lubrificar, vai... A gente está pegando como exemplo aqui a questão do freio, né? Tem caso do cara que até pinta a pinça e vai te entregar um serviço totalmente de qualidade. Diferenciado. Então não dá para ele cobrar o mesmo valor do que o outro ali vai cobrar, entendeu? Justamente. Valor ou preço? O que entregar para o seu cliente? Com mais qualidade, estamos falando aqui de hora, cobrar por hora. Porque o nosso mercado precisa de união para entregar um serviço de qualidade, também com preço justo. E é isso que nós estamos conversando aqui, e o Vitor Hugo salientou bem, do upsell, que é o vender o serviço a mais. Porque uma das coisas que eu vejo interessante é que você leva o carro, eu falando como cliente, eu levei o carro 2 vezes para fazer serviço, levei em concessionária e levei fora. E ele estava com a luz do retrovisor queimada. Em todo lugar que eu fui, ninguém trocou. Ninguém olhou. Então, também tem isso, né, Vitor Hugo? A pessoa está ali agregar serviços, né? Porque eu acho que se adicionar serviço, não precisa inventar serviço, né, Ernesto? Justamente. E, assim, uma coisa que é importante, e aí a gente já deixa aquele link, né, vamos dizer assim, para quem está começando no mercado, porque existem processos, né, dentro da oficina que a gente não pode ficar matando esse processo. Eu, principalmente, mato muito processo às vezes, mas o que a Paula já se arrumou no bar também, viu? Eu vou até dar uma distanciada aqui, ó, porque senão eu apanho. Mas o que acontece? Durante muito tempo, a rotina da oficina era muito diferente. Então, assim, antigamente, o carro chegava, você já cumprimentava o cliente, já te conhecia, tá fazendo um barulho aí, você levanta lá, opa, achei o barulho, isso era
resolvi um problema do cara e beleza. E o cara saía com um pneu murcho, com a lâmpada queimada, precisando de mais coisa. Você fala, pô, o movimento não tá bom, mas aquele cara que entrou tinha muita coisa ali que se você fosse, né, analisar, você conseguiria vender mais serviço. Então, assim, dentro do nosso negócio a gente tá, e aí a gente vai aprendendo com isso, apesar de estudar, apesar de ter os conhecimentos, saber das rotinas, se a gente não mata esse espaço, o checklist é uma coisa que faz ajuda, né? te agregar em muito serviço. Teve um caso que aconteceu comigo uma vez, fui num posto de combustível e um camarada falou, eu estava lá para calibrar o pneu, o cara falou, deixa eu calibrar para o senhor, né? O frentista veio e tal, calibrou. Ele falou, o senhor abre o porta-mala? Eu falei assim, ué, para quê? Ele falou, não, porque eu quero ver o pneu de step. Aí eu falei, não, o pneu de step não veio e tal. Ele falou, não, mas se o senhor quiser eu dou uma olhadinha. Aí eu falei, cara, deixa esse camarada olhar. Aí ele foi lá, calibrou, não estava totalmente murcho não, mas o pneu estava murcho. Não dava para usar, mas estava já meio murcho. Aí tal, ele arrumou e tudo. E depois disso, eu nunca mais, carro, mesmo quando eletricista, na época, né, que aconteceu isso, eu fui, todo carro que chegava, eu consertava motor de partida, alternador, trocava uma lâmpada. E como lá era mecânico, serviço mecânico junto, tinha ar, né, calibrador. Eu sempre calibrava os pneus e eu fazia questão de calibrar o step. Peguei isso para mim. É coisa que passa batido muitas vezes em oficina, né? E passa na gente. Né? Se você falar pro cara, olha, seu pneu de step estava murcho e eu calibrei para você. O cara fala, nossa, nunca vou... Ninguém olha, né? Palheta, né, também, você né? só escuta a história depois, né? Fala, rapaz, aquele dia montei os 4 pneus novos, aí cortei um pneu, fui usar meu step, tava murcho. Pois é, e acontece, né? E por outro lado, tanto que é gratificante, às vezes o cara foi lá para, como você mencionou aí, foi para fazer um serviço e o cliente notou que o meu farol tá com a lâmpada queimada, falou, seu farol tá com a lâmpada queimada. Não, nem sabia. E você vai lá e executa esse serviço. Justamente. Entregar algo a mais, né, para o cliente. Sempre isso, né, Ernesto? Sempre fazer algo a mais para o cliente voltar. Sim. E ele ficar ali com vontade de te indicar. Porque nós estávamos conversando agora nos bastidores ali, antes de você chegar, Vitor Hugo, nós estávamos falando sobre isso. Falando sobre o boca a boca. Porque quando você indica... esse amigo que fez esse trabalho para mim, eu sempre indico ele. Sempre. Onde que eu posso... Alguém me ligou até, teve uma tia minha de Tocantins, me ligou para um negócio, eu já indiquei ele. Já falei, ó, vai lá e já pode ir que nesse eu confio. Então, é muito bom também você ser indicado com essa credibilidade, né, Ernesto? E na oficina, o que vocês acham assim que vocês que estão no dia a dia, que gera isso? O que traz isso? O que vocês fazem lá para ajudar nosso amigo aqui? O que vocês fazem lá para que o cliente fale bem de vocês? Qual que é o upsell aí? O que é o algo mais que a Paula falou? Sem dúvida, a clareza, a honestidade. Porque você não vai conseguir cativar qualquer pessoa que seja no ramo de profissional ou pessoal, você não vai conseguir cativar uma pessoa se você não estiver falando a verdade para ela, se você não estiver mostrando a causa, o efeito, o problema para ela ali. Então, assim, dentro do nosso negócio, uma coisa que não é só agora dentro do nosso negócio, mas uma coisa que eu sempre trouxe, porque a gente vai passando e vai vendo os caras desonestos pelo caminho, né? E uma coisa que eu sempre entendia, que assim, é descriminalizado ainda, né? Vamos dizer assim, o mecânico, o cara só quer ganhar dinheiro, aquele ali só faz os trem para ganhar dinheiro, pensa, assim, fica marginalizado. E aí a gente vai chegar no outro ponto que eu queria ter abordado também, da questão do sindicato. O sindicato é marginalizado porque teve problema no passado, mas a clareza com que as coisas podem acontecer e trazer benefício para o associado é importante. Então, assim, também agora voltando para dentro da oficina, para mim, não existe coisa melhor do que o cliente chegar com um problema. Esses dias foi até segunda, né? O cliente chegou na saveira e falou assim, meu carro tá fazendo um barulho aqui atrás, tá fazendo um barulho na frente aí, qualquer bacadinho que passa e tal. E ele já fez serviço comigo outras vezes.
E ele foi com o filho dele, eu acho que eles já tinham passado em outro lugar, eu não tenho certeza, mas eles não tinham descoberto o problema. Eu já gastei com isso, já troquei amortecedor e tal. Falei, não, beleza, pode deixar aí que eu vou olhar. E eu só consegui olhar mais tarde, fora de horário. Aí fui olhar o step da Saveiro lá atrás, balançando aquele trem. Falei assim, rapaz, deixa eu ver a calibragem desse pneu. O pneu tava murcho. Calibrei o pneu, o barulho da traseira já acabou. Caramba. Fui olhar na frente, os caras trocou amortecedor, trocou beleta, pivô, aquela coiseira. As buchas da baixa estabilizadora tava com folga. Falei assim, é só isso aqui. Mandei foto, expliquei para ele não pode arrumar. Na hora que ele andou no carro, ele mandou mensagem de volta. Só zerou, o carro ficou perfeito, ficou ótimo. Então, assim, a satisfação não é porque, eu vou deixar de fazer todo aquele negócio grande, e aí, não, você faz o simples, faz o pequeno, com honestidade, com clareza. Acho que é a melhor forma de trazer esse cara pro seu lado, e aí ele falar assim, tô precisando de um serviço. Não, leva lá no Ernesto, leva em tal lugar, porque ele faz o serviço bem feito, ele mostra o defeito. O cara tá lá do meu lado lá, tá com folga nessa peça aqui, você tá vendo esse vazamento aqui, passa o dedo aqui, põe a mão aqui. Eu faço questão do cara que se ele quiser pôr a mão, se ele quiser ver, faço questão de ver, porque é o carro dele, você tá falando às vezes de um item de segurança prioritário, o cara precisa entender o quanto aquilo ali é importante para a segurança dele e da família dele. Com certeza, essa clareza e honestidade, né, faz parte, né, da nossa vida, né, tem que estar carimbado na gente, né, porque a gente, às vezes por causa de uns, né, muitos sofrem, né. E que isso não deveria nem ser o diferencial, né? Justamente. Deveria ser obrigação, né? Se o rapaz chegar em você e falar assim, qual que é o seu diferencial? A honestidade. Isso é mais do que a sua obrigação. É obrigação. Justamente. Estamos invertendo os valores aí, né? E aí você falando esse negócio de fazer o serviço, né? Teve uma vez eu levei o carro também, e aí levei para fazer um monte de serviço, tal, revisão, tal, de férias. E aí quando eu olhei assim, fui embora, paguei e fui embora e tal. Aí quando eu entrei no carro, no outro dia, tal, tá lá a sacola cheia de coisas que ele trocou, tava tudo lá. Então, assim, eu achei interessante também. Foi uma forma, assim, de que esse camarada trocou, né? Mostrar que trocou. De mostrar que trocou também, né? Então, assim, chegar nesse ponto de ter que mostrar. Né? Então, assim, nós precisamos, como você falou, a gente, o Vitor Hugo também falou bem, que nossa classe reparadora não sabe a força que tem, né? Primeiro, pegar essa força e se unir em prol daquilo que é bom, fazer com que também a classe entenda que precisa ganhar bem, porque você precisa comprar ferramentas, chegando um carro novo, e você também precisa estar linkado com o mercado, né, Ernesto? E aí nada melhor do que Expo Peças, né, Vitor Hugo? Exatamente. Para a pessoa vir para a Expo Peças. E eu já quero aqui fazer um convite para o amigo aí, dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Vamos lá para você também fazer como o Ernesto, a Paula, o Vitor Hugo e se conectar com toda a cadeia da reparação automotiva. Espero vocês lá. Voltando aqui, calma que não acabou, não estou despedindo. Aqui o nosso bate-papo ainda vai longe ainda. Vitor Hugo, e você? O que você acha que é um diferencial para esse cliente sair boca a boca, te indicando para as pessoas? Sair satisfeito, né? Eu acho que hoje o diferencial que eu tento entregar é justamente essa busca por conhecimento. Tentar oferecer sempre um pouquinho a mais do que o cliente pretendia, né? Entregar o máximo com... Aí a gente vem falando de honestidade e tal. Eu já acho que isso aí deveria ser obrigação nossa, né? De tentar trabalhar com transparência total. Mas, infelizmente, por um mercado que o passado que o mercado teve, o cliente fica surpreendido às vezes, né? Quando você mostra para ele, igual o rapaz colocou todas as peças que foram trocadas para você e tal, o cliente já olha e fala, nossa, o que ele fez? Mostrou todas as peças e tal, era só isso aqui, ele me cobrou realmente só aquilo ali. E o cliente fica surpreso. E acaba sendo o marketing seu, né? O cliente, por onde for, ele vai levar você. Fala só, pode levar lá, que lá é de confiança. E a gente ainda escuta muito isso, né? E
eu ainda quero chegar ao ponto disso aí ser um normal. A confiança ser mais do que a obrigação da pessoa. Como a Paula falou, né? Não podia ser um diferencial, né? O cara ir atrás de você porque você tem a qualificação para fazer aquele trabalho. Então, às vezes, eu mexo com tal área de parte de câmbio, vamos supor, né? Não, pode levar lá porque ele é o cara do câmbio. Ele é o que entende de câmbio. Então, eu acho que a gente tem que estar aí em busca de conhecimento, indo atrás de qualificação para você prestar o melhor serviço para o seu cliente. E aí sim, às vezes você não vai precisar nem fazer propaganda mais. O cliente já vai estar te levando por onde ele for. Se partir desse pressuposto que a gente não precisa de mostrar honestidade, mostrar a clareza ali, o conhecimento, sem dúvida nenhuma, vai ser o diferencial. Porque hoje em dia a internet, ela é muito boa e é muito ruim. Mas no nosso segmento, se a gente pegar para ver, igual a gente já está na área, às vezes você vai pegar um vídeo para ver, você vê muita coisa, você fala assim, absurdo o cara tá fazendo isso aqui. Mas você vê muita coisa certa, você vê muita coisa boa. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela chega na sua oficina, ela já deu uma pesquisada no Google, no YouTube. Às vezes você tá conversando com o cara ali, e o cara tá aqui, ó, conversando, tá, e o cara tá digitando o que você tá falando, para ver se tem sentido, você entendeu? Então, assim, a partir do momento que você tem conhecimento, que você consegue dominar aquilo que você está conversando, que você está explicando para o cliente, o cara fala assim, rapaz, eu vi, e fulano de tal, tem um cara aí famoso da rede social, dos ramos de oficina, e aí o cara fala, eu vi um vídeo do fulano de tal, e é desse jeito mesmo que ele fala. Ele falou isso mesmo, e é assim mesmo que acontece. Então, assim, não que você precise ser comparado, mas o cara já vem com a informação, e aí você tem a sua informação, você tem seu conhecimento, o cara fala assim, não, ele sabe. Aí, no julgamento dele, você é um cara bom. Entendeu? Você falou igualzinho o outro lá, então é sinal que você sabe. Você sabe. Justamente. Que é um direito do seu cliente, né? Claro. O direito do seu cliente é de pesquisar, de chegar. Porque, assim, com esse negócio aí de pesquisa na internet, o cara, ele chega já municiado. Porque, assim, não é igual vocês falaram, esse diferencial de honestidade não é todo mundo, né? Senão não era um diferencial, né? Então a pessoa tem que se resguardar, tem que fazer. Se a gente pegar aí, por exemplo, indicação. Cara, que todo mundo me pede indicação, vocês não têm noção. De oficinas, onde eu compro a peça tal, onde eu faço isso tal, e a gente está sempre indicando. Porque realmente, nós que estamos no segmento, a gente tem uma visão. Agora, quem não está, fica perdido mesmo. Tem que fazer isso, ele não conhece, né? Tem que realmente ir filtrando ali para poder pegar as informações, né? E agora, mais uma pergunta polêmica aqui que eu quero falar para vocês aqui. Sobre o cliente. O cliente, quando ele chega querendo fazer algo, você passa um orçamento para ele, vamos supor, deu R$1.000. E o cara, mas esse carro aqui eu vou vender, ou às vezes, olha, cara, eu não tenho esse dinheiro, olha, como que eu faço? O que vocês dizem para os nossos amigos também? Como que vocês procedem nas oficinas de vocês? Vocês têm lá um orçamento de R$1.000, ou de R$500 que seja, qualquer valor, e o cara quer fazer a metade ali para economizar. Na época que eu era eletricista, eu vi muitos colegas se colocando no bolso do cliente. O cliente, o negócio era 200, não, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar uma caprichada, vou fazer aqui e tal, e não fazia o serviço que precisava ser feito. O que vocês me falam disso? Como que vocês procedem lá na oficina de vocês? Eu acho que empresa não pode ter coração, Paulo. Ali, a empresa ela tem que trabalhar com honestidade, com clareza e oferecer o melhor serviço. Mas, até pegando um gancho que eu já vi acontecer, vamos supor que o cliente chegou lá para fazer um serviço de freio. E aí você notou que a pastilha estava ruim e o disco também estava ruim. E aí você passou o orçamento para ele, falou, não tem condições, troca só a pastilha para mim. Aí você foi lá e trocou só a pastilha porque ele não tinha condições, você ficou com um dó. Vamos supor que esse cara pegou viagem e aconteceu um acidente com ele, fatal, onde a família morreu. Quem que você acha que vai pagar essa conta?
Aí pode ter certeza, Vai sobrar pra a conta vai chegar quem não fez, né? até a sua oficina, porque ali foi o último serviço que foi feito. E às vezes, por conta daquele disco, vamos supor que o disco quebrou, por conta do disco que quebrou nesse acidente. Quem vai pagar essa conta é você. E aí não vai adiantar você falar, mas o cara falou para mim que não tinha dinheiro. Quem tem um conhecimento técnico para pontuar e falar para ele, precisa ser trocado, isso aqui é um item de segurança, você precisa trocar porque é vidas que está em jogo. Mas não tenho dinheiro. Então, encosta esse carro seu, espera você ter o dinheiro para fazer esse serviço, porque eu não posso assinar isso aí e falar assim, pode ir que tá beleza. E por mais que o cliente às vezes se esforce e fale assim, não, pode deixar que eu assuma a responsabilidade, assina um termo. A hora que acontecer uma fatalidade, termo nenhum vai adiantar. Justamente. Então, eu acho que nesse ponto, parece até uma controvérsia, né? Oficina não pode ter coração, mas ao mesmo tempo ela está tendo coração de se preocupar com a vida da pessoa que está ali. Justamente. Porque quem entende, quem é o técnico, para te afirmar o que precisa e o que não precisa ser feito no carro, é o dono da oficina, é o técnico que está ali para passar o orçamento. Justamente. E aí o cara, ele tira a responsabilidade dele, né? Disso, é melhor não fazer, né, Vitor Hugo? Melhor não executar o serviço, né, Ernesto? Eu prefiro assim, porque nessa condição, o leigo é o cliente. Então, em qualquer situação adversa que tiver, e a gente estava falando sobre isso essa semana. Foi hoje, né? O leigo é o cliente. Ele sempre vai estar resguardado em alguma lei lá naquele caderno do consumidor que vai fazer entender que o técnico, o formado, o cara que tem o conhecimento é você. Então, mas eu não sabia. Então, você sabe, você fala. Nessa condição aí também, já aconteceu várias vezes de passar um orçamento extenso. E aí eu até lembro do passado, quando eu fui fazer esse negocinho de ajudar, o cara chegou, aqueles cara que tem toque, o volante dele tava torto. Aí ele falou assim, cara, com certeza o volante para mim, cara. E tal, porque tá ruim, tem que fazer o alinhamento, cara, não tem jeito. Não, mas eu tô sem tempo e tal, tem que arrumar esse carro, mas esse volante torto me incomoda. Falei, não, tá bom, fui lá, saquei o volante ali em cima mesmo, corrigi o volante, passou um mês e pouco, o cara voltou na oficina com os pneus dele no arame pelo lado de dentro. Pô, cara, que dia você arrumou o volante do meu carro e comeu os pneus todos? Ele falou, mas você não trouxe o carro para alinhar? Mas você deixou o volante reto aquele dia? Você entendeu? O cara esqueceu de que ele te pediu um favor para livrar o bolso dele e para não fazer o serviço, mas na hora que deu o problema, ele veio atrás de mim e me questionou. Como que comeu os pneus? Que nem você estava falando aí do médico, né? Você vai fazer a cirurgia, você não faz meia cirurgia, né? Não tem jeito. Não, doutor, eu só tenho dinheiro para pagar metade aqui, o senhor faz só metade. Justamente. E depois eu volto, né? Então, assim, em vários casos a gente faz o orçamento, o cara às vezes fala assim, não quero gastar muito, não. Inicialmente eu vou fazer um orçamento, faz levantamento de peça, orçamento, e se o cara aprovar, beleza. Se o cara falar, não, vamos fazer só isso, eu já prefiro não fazer, porque a experiência que a gente já teve, não, então tá, vou fazer só isso. Eu tinha um orçamento de R$1.000 e poucos, né, daquela moça do Gol. Aí ela, não, que eu tô sem dinheiro, era vela, era funcionamento, troca só a vela e o rotor para mim, que segunda-feira eu deixo aqui para arrumar o resto, que eu vou receber. Aí tá bom. Você já ouviu essa antes, né? Aí você vai vendo. Beleza. Pagou, falou assim, o resto aqui, acho que era metade só daquele R$200 e poucos, ela me deu uns R$70, falou, segunda-feira eu venho deixar o carro e te pago o resto. Deu segunda nada, outra segunda nada. Falei assim, tá errado, né? O nosso combinado não era isso. Eu mandei mensagem para ela, bom dia, tudo bem? Você quer que eu te envie o Pix? Talvez ela perdeu o número, né, do meu Pix. Aí ela, não, mandou uma foto para mim. Falou assim, aqui, essas velas aqui é que você pôs no meu carro. As velas tá queimada. Velha, usada. Eu falei assim, mas como assim? A vela em cima tá novinha, a marca, tudo certinho, mas lá embaixo tá, porque eu falei para ela, seu carro tem outros problemas. Mas aí, meu coração, tão bonzinho, né? Tomei, porque aí ela falou assim, não, você colocou peça velha, meu carro continuou ruim de funcionamento, não sei o quê. Eu falei assim, mas com uma lista extensa daquela que eu te passei, você tá achando que eu tô aqui
criando, inventando, tudo aquilo que eu te passei, você vem aqui e pede para fazer 3 coisas, não é nem 30% do serviço, e acha que seu carro vai ficar bom? Na hora da dor, ela volta lá na hora. Isso, né? isso é... Mas aí, com isso a gente aprendeu porque o culpado também fui eu. Sim. Que fui... Ah, não, então, mas eu aposto que a Paula falou pra você não fazer, né? Claro que Ele não me escutou, né? A mulher é mais dura para negociar. Você tem que deixar a mulher negociar. Vixe, eu não tenho dó, não. Mas é o certo, é porque às vezes você fica assim, não, vou fazer porque... E aí quando você pensa que não, a pessoa ali na hora ela chora, fala que cara, os parentes tudo doente, aquele negócio aí modelo. Você fala, nossa... Matou a família inteira. Nossa, eu vou fazer. Aí depois você toma um dessa. Então a partir desse momento eu não fiz mais. Tem que fazer. A lição. Não vou fazer só um, não. Então infelizmente não tem jeito de mexer. Então Ernesto, Vitor Hugo, o certo é orçamento fechado, completou o serviço, fez, pagou, recebeu, cliente satisfeito, né? É assim que funciona, até porque a gente está ali para fazer o serviço, mas também para dar garantia para o cliente de que ele não vai ter dor de cabeça com aquilo ali. E hoje o mercado oferece muitas opções para o cliente. Cartão divide em tantas vezes, então dá para eles se mexer ali para fazer o serviço da melhor forma possível. Isso é verdade. É verdade. E assim, né? Hoje, antigamente não tinha cartão de crédito, você não dividia, hoje você já divide. Os juros eram muito altos, né? Quando você ia precisar. Não era todo mundo tinha cartão de crédito, aí você hoje facilita a vida da pessoa também, né? Hoje, se você for nas grandes autopeças de Goiânia, tudo divide em 10 vezes no cartão. Aí. Independente do valor. E depois da pandemia, nós tivemos aí o período de pandemia, o pessoal saindo de casa, muita coisa mudou. Como que foi para o segmento automotivo? Vocês pararam, continuou? Como que foi durante a pandemia e agora também, né? Depois da pandemia, como é que reagiu aí esse mercado de reparação para vocês que estão na ponta? Estava até comentando com eles aqui nos bastidores, né? Pandemia para mim foi... A gente sabe de tudo de ruim, né? Que a pandemia nos trouxe aí, mas pegando pelo lado positivo, eu sou comissionado, quando veio aquele lockdown de parar tudo, eu fiquei em casa pensando, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? Os boletos chegando, as contas não param. Não consegui mais vencer que nem eles. E sem saber o que seria aquilo ali, né? Qual que seria o nosso futuro dali em diante, porque a ciência mesmo não tinha muito a oferecer. Tava aquela dúvida, né? Nossa, nebuloso, né? Lembro com perfeição, assim, o cenário, né? Acho que foi cada um teve sua dor pessoal, né? Verdade. E eu peguei, puxei uma chave, falei, cara, já tô parado em casa mesmo, em vez de eu ficar pensando nisso aí deixa pra ciência resolver. Eu vou pensar no meu melhor, vou ir atrás de estudo. E fui atrás de cursos, para me aperfeiçoar mais na minha área. E coincidentemente começou a vir aquela era das lives, que não dava para fazer muita coisa. Então o pessoal ficava tudo em casa e todo mundo mostrando live, fazendo lives. E foi meu ponto inicial, assim, que eu vejo como mudança, como reparador automotivo, uma mudança pessoal minha de ir atrás de aprendizado. Que eu conheci um cara, não vou lembrar o nome dele agora, que fez um curso, estava fazendo uma live lá no Sul e reuniu pessoas do Brasil inteiro. E aí foi onde eu conheci grandes nomes aí do cenário nosso, que é Pitucha, Sandro da Doctor, Marinho. Se eu for pontuar ainda, eu vou esquecer alguém. gente de altíssima qualidade. Que tem muito citou o nome aí que tem muito conteúdo para oferecer. E aí foi atrás do conteúdo que esse pessoal tinha para mostrar. Então, em vez de eu ficar preocupado ali, porque querendo ou não, a gente ficava pensando o que seria do amanhã, né? E falei, cara, eu vou focar nos estudos então. E aí aproveitei esse momento de pandemia para estudar, para ir aprender mais e já que estava parado em casa mesmo, vamos atrás de conhecimento. E você falou de live aí, foi aonde a gente também começou a pensar, né? E agora? Aí nós fomos para a live também. Então nós começamos assim, fazendo bastante live, trazendo pessoas, trazendo conhecimento, e a gente não parou.
E essa ideia do digital, né? Você imagina, né? Se a gente não tivesse aí o digital, né, Toru? E, a princípio, eu acho que deu medo em todo mundo, né? Em questão do mercado, como que vai ser. E eu já comecei a ver por outros olhos. Tipo assim, tá todo mundo parado em casa, não tem ninguém utilizando carro. Mas a hora que voltar, vai estar todo mundo precisando de um mecânico também. Né? Porque, querendo ou não, é um serviço essencial. O pessoal precisa se locomover. E hoje eu vejo que o mercado melhorou bastante. Aqueceu novamente, né, o mercado pós-pandemia. E quem tinha conhecimento para executar o serviço estava com a porta ali recheada de cliente para ser atendido. E o mercado aqueceu, né? E o mercado ficou aquecido depois, né? Nosso segmento é um segmento tão bom que, graças a Deus, a gente está sempre numa das primeiras necessidades, né? Que eu vejo essa questão dos carros novos subiram demais por conta da falta de peças e tal, de tudo que o mercado viveu. E aquele cara que às vezes estava pensando em adquirir um veículo novo, ele preferiu levar o seu para a oficina e fazer a manutenção do seu usado. Então, por isso que eu vejo o mercado nosso tão aquecido. E o cara às vezes fala assim, vou vender meu carro e trocar. Aí na hora que ele vai ver a diferença, ele, não, mas não vou dar conta de fazer isso tudo, essa diferença. Eu vou arrumar. E fica resguardado também, né? Porque assim, você ficou naquela dúvida, né? Fazer o quê, né? O que nós vamos poder fazer, né? Disso. E para a oficina, deu movimento você também lá? No primeiro ano da pandemia eu ainda estava trabalhando na mesma condição que a sua, comissionado. E aí quando veio o lockdown, falou, não, vamos fechar e tal. Aí de repente, não, pode abrir. Oficina pode abrir. Não, oficina pode fechar. Então, assim, a gente já vinha com o nosso planejamento para poder abrir nossa oficina. Então foi aquele negócio que você fala, nossa, e agora? Aí de repente foi quando eu também fui fazer o curso de osciloscópio, aproveitei que estava mais... Ficamos um dia parado, falei, deixa eu ver. E aí quando eu fui ver, falei, vamos fazer. E comecei a fazer, e aí vai despertando, porque assim, o importante quando você dá esse start para o conhecimento, o que aconteceu? O que me motivou depois de uns anos parado? O meu patrão apareceu uma oportunidade para ele comprar um scanner, ele comprou. Falou assim, tá aqui, comprei esse scanner. E era até um Datsun, tal, o PDL, mas um dos melhores. Aí você fala, nossa, o que eu vou fazer com isso aqui agora, velho? Não sabia. Você entendeu? Porque para ele comprou e fala, quer que usa, né? Sim. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu fazer um curso aqui, deixa eu dar uma reciclada. Aí eu fui fazer um curso de injeção para dar uma reciclada. E de repente, conheço um professor lá, falou assim, cara, tá rolando um curso técnico da área automotiva e tal, não sei o que, você não faz, não sei o que. Eu falei, pô, tá aí, vou fazer. E aí veio caminhando, veio indo. Então, assim, o pós-pandemia, pra gente aí, quando foi a segunda onda, porque passou todo aquele período lá em 2019, quando veio a segunda onda, aí a gente já tava... 15 de março a gente abriu, na semana seguinte, lockdown de novo. Falei, puta, e agora? Só que aí já veio um lockdown onde a oficina podia ficar aberta ou trabalhar com agendamento. Aí você ficava, e agora? Eu fico com o portão fechado ou eu fico com o portão aberto? Eu vou ter que ficar aberto. Então, assim, demorou uns dias, mas depois que saiu daquele lockdown, foi um período que deu bastante serviço, tudo em função disso aí, porque tinha uma necessidade grande de gente que não podia parar, então quem tinha que rodar estava rodando e estava precisando, e quem ficou parado no momento que teve que rodar de novo também precisou, então foi muito bom. E assim, eu vejo que de lá para cá a quantidade de cliente que a gente vê que segue o famoso, né, o High Torque, que segue ele e que vê outros vídeos. Então, assim, as pessoas também, acho que em função disso, e até a questão de entrevista, de live, tudo, os próprios clientes começaram a ficar mais entendido do assunto também. Ficou mais fácil você explicar para o cliente, né? Porque, assim, durante algum tempo, é até engraçado, porque isso vai gerando tantos pontos que a gente vai conhecendo gente. O cara chegava e falava assim, meu carro tá assim, assado, eu sei que é isso, é aquilo, é aquilo outro. Você falou,
cara tá achando que sabe, que bosta. Aí você... Ah, tá, não posso sair agora isso, não. né? Ou então você falava, não, peraí que eu vou ver. Aí de repente era aquilo mesmo, o cara tinha um conhecimento. Já vinha Você sabendo. tinha uma certa repulsa de ter esse tipo de cliente. Só que aí você vai vendo que na realidade, se tiver esse cara que chega na sua oficina e fala assim, tá fazendo isso, 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 o barulho é esse e tal, você vai olhar realmente você fala assim, deixa eu trazer esse cara pra cá, velho. Porque o cara que sabe, ele sabe um pouco, ou muito ou pouco, ele é um entusiasta, e aí você mostra pra ele que você também sabe, o que às vezes ele tá errado, não é isso que você tá falando, é isso, por esse motivo, o cara fala assim, esse cara é bom. Aí volta naquele assunto de novo que a gente tinha falado, o cara fala, opa. E aí, a partir disso aí, esse cara também vai gerar engajamento pra você, vai gerar gente pra poder, vai lá, aquilo. Fulano, arruma meu carro. Não, esse aqui eu não dou conta de arrumar não, mas você leva no fulano que ele sabe. Então, assim, as pessoas com conhecimento chega, já sabe o que tem, você não tem nada a esconder dele, é muito mais fácil de você poder lidar com esse cliente. Já fica organizado, porque ele já entende a linguagem, né? Porque quando ele fala, você vai explicar, ele já tem uma noção do todo. Ele já sabe como é que é. Porque tem gente que fala assim, não resiste até às vezes em trocar você pode me falar aí que eu não entendo nada disso aqui. Não, irmão, vem cá que eu te mostro. Porque tem gente que fala, não, você tá falando aí, eu não tô entendendo nada. Eu quero saber quando vai ficar. Não, mas pera aí que eu te explico, é por isso. Então, para ele também ter uma noção, claro, né? Saber o que está sendo feito no veículo dele. E agora, eu quero aproveitando aqui, né, para você aí que está nos assistindo, vou fazer aqui uma pergunta que vai te trazer para a Expo Peças 2023, nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções. Eu quero aqui perguntar para vocês 3 motivos para ir na Expo Peças 2023, no Centro de Convenções Goiânia, dia 4 e 5. E aí, Vitor Hugo? Primeiro, como já diz o próprio nome, né? Conhecimento. Acho que poder, né? Conhecimento é poder. Segundo, a solidariedade, que a gente sabe quantas famílias são que recebem os alimentos que são doados ali na entrada da Expo Peça, quanto isso a gente acho que não passa pela cabeça da gente não tem noção o quanto isso ajuda. E o terceiro ponto, o network. Graças a Expo Peças que hoje eu conheço o Paulo, que hoje eu conheço o pessoal lá de Anápolis. Quem diria que então, pensa que Expo Peças vai aproximando todo mundo. Eu acho que são esses 3 pontos aí. Bom demais. E aí, Ernesto? Sem dúvida, né? Eu acho que o conhecimento e tudo que ele já falou, e aí eu vou adicionar, além disso, a questão da conexão, né, que a gente tem de poder ter essa oportunidade de conhecer tantas marcas, vamos supor, você está lá no fim da linha, né? Você está lá montando a peça e de repente você está ali de frente com um cara que fabrica ou que é o representante da fábrica, então você tem essa oportunidade de conhecer melhor o seu produto, conhecer o melhor produto que você vai oferecer para o cliente. O prêmio, né, que eu não posso negar, o sorteio lá é sempre interessante, né? Sempre importante você estar ali com a fé em dia, né? E a sorte também, né? Do lado. A sorte bem ao lado. Emocionante. Emocionante, né, Paula? Foi muito. Participar da Expo Peças foi uma virada de chave, assim, pra gente, né? Uhum. A gente tava vindo de uns meses na oficina, assim, que não tava tão bom. A gente tava, sabe aquela deprê, assim, desmotivados e tudo. E participar foi a virada de chave pra gente. A gente despertou para várias coisas. Então, assim, vocês vão lá participar, vocês vão ver do que a gente tá falando. Só indo para vocês saber como é que é, na verdade, né? Bom. São várias conexões, muito conhecimento, gente ali aplicada, especializada ali para falar sobre o assunto. E a mulherada aí também, né? Vem participar, que
a área automotiva agora não é só dos homens, né? Muito pelo contrário, né? As oficinas que a gente vê de sucesso aí, geralmente quem está no comando é uma mulher. Justamente. Como é Ernesto, né? Centro Automotivo, né, Ernesto? Justamente. Eu sempre falo, meus clientes chegam, ela te ajuda assim, é meu braço direito, esquerdo. Se jogasse bola, era até minhas pernas também, mas sem dúvida nenhuma, não tem como. Porque eu acho assim que é importante, ela participa de grupo aí de donas, né, de oficina, ou às vezes que trabalham também com os maridos, e aí existe essa troca, ela pode até falar melhor, porque assim, eu falo para ela, ó, você não me pede para ensinar nada para você não, porque quando pensa que não, chega um cliente lá, tá fazendo isso, não, tem que olhar isso e aquilo. Aí tem um amigo nosso chegou lá e falou, mas o que é isso, Ernesto? O que tá acontecendo? Eu falei, eu tô criando um monstro. Você não tá entendendo. As mulheres estão dominando mesmo, hein? Porque tem que existir, assim, não é só porque, é homem, aí chega a mulher na oficina e a mulher pensa que já vai ser lesada e tal. Então, assim, elas estão fazendo parte cada vez mais do mercado. Não só na parte de gestão, igual às vezes ela ainda me ajuda. E já vai pegando conhecimento, daí um pouco ela fala, o que é isso aqui? É que verdade. Você tá fazendo aqui? E nós temos aí parceiras aí também da ExpoPass, temos a Aline Mecânica, a Aline, o Carro Ideal, também temos a Bárbara Brier aí conosco também, que estão na frente, né? Entre outras grandes mulheres aí que estão trabalhando no segmento automotivo, né? Então, a gente vê que realmente a mulher tem esse papel principal na nossa vida, né? Então, graças à mulher que nós temos vendo aí muitos negócios de sucesso, né, Vitor Hugo? Isso, exatamente. E ganhando elevador, né, Paula? A Paula saiu, Sim, eu estava lá na hora do sorteio, ela veio, já veio chorando, né, Paula? Foi, eu tava mais lá pro fundão, né? E na hora que eu tava acompanhando pelo celular a live lá, né? Porque teve os problemas técnicos lá, né? Que acontece, normal. E eu tava lá acompanhando pro celular. Na hora que eu vi meu nome, assim, eu olhei e falei... A Paula Carine, meu Deus, eu saí gritando assim, no meio do povo, e o povo tudo olhando pra mim, eu já comecei a chorar logo, fiquei emocionada demais. Que bom. E o Vitor Hugo falou aqui de um assunto muito importante também, para você visitar a ExpoPeças, basta levar 1 quilo de alimento não perecível para você participar da ExpoPeças e também alimentar famílias, porque o que você leva para a ExpoPeças de alimento, a gente contribui e também continua alimentando as famílias. Para entrar na ExpoPeças é simples, vai lá, faz seu cadastro no expopeças.com.br, vai também, nos segue aí no Instagram, no @expopeças, e você, para entrar na ExpoPeças, é simples, 1 quilo de alimento não perecível, para você ajudar instituições de caridade, pessoas que fazem um trabalho, até Paula e Ernesto. O Vitor Hugo, ele tem uma ONG com parceiros e nós ficamos muito honrados de poder contribuir com ele, com parte dos alimentos, né, Vitor Hugo? Além de tudo isso aí, né, que a gente recebe lá na ExpoPeças, todo esse conhecimento, eu ainda tive o privilégio aí, o Paulo abençoou a gente aí com uma parte dos alimentos que foi doado nessa última edição da ExpoPeças. Lá em Trindade, eu sou um dos voluntários de uma associação, chama Associação Arcanjo. Hoje ela está com mais de 300 famílias cadastradas lá da região de Trindade, que recebem cestas básicas mensais. Então, todos os meses, essas famílias são assistidas com essa cesta básica. E teve um dia que eu ainda saí na linha de frente lá com mais voluntários que fazem essa entrega. Cara, e a realidade lá fora é complicado. A gente não tem noção de quanto que, às vezes, para a gente, um pacotinho de arroz não vai fazer a diferença, né? Mas para muitas famílias aí fazem. Então, desde já, em nome da associação, já te agradeço aqui, Paulo, mais uma vez, a todo a ExpoPeças, a todo você que esteve presente lá esse ano e levou o seu alimento. Pode ter certeza que fez a diferença aí na vida de muitas famílias. Muito obrigado a você que contribuiu aí com a ExpoPeças, e também, se você tiver vontade, se você puder,
quiser continuar aqui ajudando a instituição aqui Arcanjo com os donativos, basta nos procurar, entre aí em contato conosco aí também, para você que tem já o nosso contato direto aí, pode entrar em contato, que a gente faz questão de aí buscar e levar lá para a instituição, entre outros também, que a gente contribui, e graças a você, parceiro e amigo da ExpoPest, a gente tem continuado esse trabalho. Na pandemia, nós tivemos a oportunidade também de continuar doando, graças a grandes parceiros, distribuidores de autopeças. O mercado de autopeças, ele é carinhoso, ele é caloroso, ele é doador. E o mercado de autopeças, ele faz muito em prol da sociedade. Então, Vitor Hugo, parabéns aí por esse trabalho aí que você faz e continue aí contribuindo você também aí para as instituições de caridade aí que nós estamos aqui firmes e fortes para ajudar o próximo também. E esse que é o importante da ExpoPeças, é unir toda a cadeia da reparação automotiva, levando o nosso lema, que é conhecimento é poder, né, Vitor Hugo? Você falando aí, eu estou até lembrando aqui dessa mudança que o cenário do nosso setor vem tendo ao longo do tempo, né? Um mecânico que às vezes era considerado um corrupto, que passa a perna nos outros, hoje ele está aí fazendo solidariedade, levando o bem ao próximo. A gente teve algumas campanhas aí, que até o Sindirepa teve presente, da campanha de doação de sangue do setor automotivo, sim, que foi em cenário nacional, numa mesma semana, em cada canto do país, tinha um hemocentro ali, recebendo sangue, e quem estava participando, fazendo essa divulgação, era o setor automotivo. Então, a gente vê essa mudança aí do cenário e mostrando que a gente, que é da reparação automobilística, que é do cenário do setor, que é mecânico, que é empresário, que é da parte de peças, a gente também quer contribuir de uma forma para o mundo ser melhor. Isso é verdade. Teve aí a grande área do distribuidor, distribuidores ajudando aí a alimentar famílias, as autopeças, os representantes comerciais também doando e as fábricas. Então, Vitor Hugo, esse conjunto, na hora que a gente pode ter algumas divergências, né? Mas na hora que é para ajudar o próximo, realmente toda a cadeia da reparação se dá a mão aí para poder ajudar. E estamos chegando aqui finalmente aqui do nosso ExpoCast, o nosso segundo ExpoCast. É uma honra para nós aqui. Falamos junto, pegando verde. Quero mais sorte. E estamos preparando muitas novidades para vocês. Para você, amigo aí que nos está nos assistindo também, a ExpoPeças 2023 está vindo com muitas novidades. Então, para você vir, traga as pessoas, seus colegas também para participar conosco da ExpoPeças. Muitas novidades. Não dá para falar agora, mas vem nos acompanhando aí, vai nos seguindo que você vai saber ao passo a passo. E lá na ExpoPeças, muitas surpresas para você nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia. Vitor Hugo, muito obrigado. Paula, obrigado. Ernesto, gratidão. Gratidão a você que nos assistiu aqui até agora. E quero que você já deixe aí, Vitor Hugo, uma dica para o nosso amigo reparador e uma dica também sobre algo que possa trazer, uma dica para o nosso amigo reparador para que ele possa incrementar na oficina dele. Eu acho que, primeiramente, independente de religião, a gente tem que acreditar num ser superior. Eu costumo chamar ele de Deus. Na minha religião, eu chamo ele de Deus. Então, todos os dias, antes de começar o trabalho, coloca tudo na mão desse cara lá de cima, que as coisas vão fluir. E aí o restante é com você. Então, depende de você ir atrás de conhecimento e executar da melhor forma possível no dia a dia ali da oficina. E já aproveitando, já tem essa brecha aí. Esse ano, ExpoPeças, não vai perder tempo não, já vai lá e já faz seu cadastro, garante sua vaga. Isso aí. Isso aí. Pode falar, que eu falo por último. As damas primeiro. Eu comecei aqui, né? Tá vendo? Tá vendo a hierarquia lá, tá? Você vê que funciona, né? Tá vendo? Então, não deixe de participar da ExpoPeças, né? Dessa edição que vai ter aí muitas novidades.
Vão vir grandes coisas e eu garanto para você que você não vai se arrepender de participar, porque conhecimento é poder. Opa! Deixar um recado para você que é reparador, você que é cliente, que é entusiasta, o principal objetivo da gente, estamos aqui reparadores e área da área automotiva, é poder levar sempre com conhecimento, com clareza e tudo que a gente disse até aqui, o melhor para você. Você que é reparador, tem essa oportunidade dentro de uma feira dessa. Você que é entusiasta, você que é cliente, fala assim, como que isso funciona? Como que as coisas vão funcionar no futuro? Porque a gente está falando de palestra, a gente está falando de todo um conhecimento que dentro da feira é exposto. Tem essa oportunidade, pode vir tranquilo, vai ser produtivo, você vai começar a entender como que as coisas funcionam para quem não entende, certo? E dizer para você que cada vez mais que você der um passo em direção ao conhecimento, muitas portas vão se abrir para você que é reparador e vamos unir a classe cada vez mais para a gente poder levar com qualidade sempre o melhor serviço para o cliente e no fim de tudo, todo mundo sair satisfeito, tanto com o mecânico, quanto o cliente, quanto o mecânico com o cliente e assim por diante. Expopessa, sem dúvida nenhuma, vai mudar o seu modo de enxergar as coisas, o modo de ver a vida, porque você vai ter uma conexão, você vai ter você vai gerar uma conexão com pessoas que você não imaginava conhecer. Falei para o Paulo esses dias, em 2022, eu não imaginava nunca que isso poderia acontecer e a gente está aqui hoje participando de uma coisa inédita para a gente. Não tinha participado de um formato desse ainda. Então, assim, é bacana a gente conhecer gente que está na área e que tem muita ideia igual e que a gente pode aprender junto. Sem dúvida nenhuma, Expopessas vai te levar no caminho certo. Opa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vitor. Obrigado. Obrigado a Paula, que está sempre do meu lado. E 2023 nós estamos lá, dia 4 e 5 de agosto. Opa, show! Estaremos lá. E para você que está aqui nos assistindo, ExpoCast, o podcast do segmento automotivo, deixe aqui também a sua dica do que você quer ver aqui, porque estaremos sempre aqui com novidades, grandes convidados aqui conosco. Expopeças, conhecimento é poder.